Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém, aleluia. Estou feliz nessa noite com essa oportunidade. Eu quero render graças a Deus pela vida de todos os irmãos que estão presentes, pela vida do pastor Christian, da pastora Daniele, que tem feito toda a diferença nesse lugar. Eles têm abençoado a nossa cidade, pela maneira com que tem dirigido essa igreja. E pregar para mim hoje aqui, numa segunda-feira, é uma honra muito grande, viu? Deus abençoe, pastor Christian. O Senhor continue lhe dando saúde, sabedoria, unção e lhe guardando e mantendo essa humildade que o Senhor tem. Feliz em rever o Bruno, sua esposa, pastor Bruno, sua esposa, todos os irmãos. Eu quero também dar um glória a Deus especial aqui, ainda antes de fazer menção do texto sagrado, pela vida do pastor Eliel Lima e da pastora Nilza Lemos. Eles devem estar por aí. Pastor Eliel, você está aí? Levanta a mão. Está por aí ele? Cadê? Ah, maravilha. O pastor Eliel foi pastor presidente no campo em São Gonçalo há muito tempo. De vez em quando ele vem se esconder aqui no Recreio. E hoje ele está completando 35 anos de casado com essa mulher linda que é a Nilza. E eles vieram comemorar aqui na igreja. Pastor Eliel, Deus abençoe. Pastora Nilza, é uma alegria. Maravilha, Deus abençoe. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Glória a Deus. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus a partir do verso de número 1 em diante. Aleluia. Glória a Jesus. André Carrione, muito bom te ver aqui, sentada, alegre, glorificando e exaltando a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Irmãos, ao término do culto eu trouxe alguns materiais de DVDs. Meu esposo preparou uma malinha, deixou pronto e ele falou, quando você for, você leva, porque o pessoal lá é bom de comprar. Aí eu disse assim, é bom com você que vai direto. Ele disse, não, você vai ver, então nem vou anunciar. Está lá. Atos capítulo 9. Diz assim o texto. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens ou quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E aproximando-se ele de Damasco, da onde, gente? Damasco. De onde, gente? Damasco. E aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, eis que subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E respondeu o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Se você tem uma versão um pouquinho mais antiga, depois desse ponto, ainda está escrito assim, e duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Verso 6. Agora levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via coisa alguma, e guiando-o pela mão, o conduziram para... Quem pode dar um amém por essa palavra? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito o teu santo nome entre nós. Te louvamos porque tu és o nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia. Não há quem possa fazer escapar das suas mãos. E agindo o Senhor, quem impedirá? Deus, estamos aqui nesta noite porque dependemos de Ti. A nossa alma clama pelo Senhor, o nosso espírito tem sede do Deus vivo.
Senhor, nós viemos aqui não como quem vem a qualquer lugar, mas nos reunimos aqui, Senhor, nessa noite, porque acreditamos que aqui Tu ouve as nossas orações, pelo poder da comunhão e do Espírito que em nós opera todas as vezes que estamos juntos. Senhor, eis-me aqui agora, Senhor, não como qualquer ser humano, mas como alguém que neste momento, Senhor, Tu tens poder para usar na instrumentabilidade, Senhor, da qualidade de um profeta, a fim de transmitir a Tua palavra que é bússola, que é orientação para a nossa vida. Eu te rogo, ó Deus, que Tu não permita que nenhum dos Teus servos que estão ao alcance da nossa voz saiam daqui desapercebidos do Teu plano para a vida deles, mas que todos nós possamos sair daqui nessa noite, ainda antes deste culto acabar, orientados, Senhor, dirigidos, Senhor, orquestrados pela batuta do Teu Santo Espírito, ó Deus. Te louvamos, Senhor, e te pedimos, continua conosco, Senhor. Unge, Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Manifesta, Senhor, levanta, Senhor, o Teu povo e glorifica o Teu nome. E assim nós oramos em concordância no poderoso, supremo, grande nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Todas as vezes que eu precisar beber água, eu vou pedir a sua ajuda, porque eu tenho necessidade de beber água. Eu queria não ter, mas eu tenho muita necessidade de beber água. E ocorre que todas as vezes que a gente vai beber água, sendo pregador, cantor às vezes não sofre muito isso, porque quando o povo canta a música dele, ele bebe e o povo continua cantando. Mas o pregador, ninguém sabe o que ele vai dizer, aí não dá para alguém continuar pregando. Então ocorre que quando a gente vai beber água, às vezes a gente está no empenho ali da palavra, e aí o pessoal para e fica olhando a gente assim, com aquele olhão de coruja seca. E isso não dá certo. E eu descobri por que não dava certo. Eu pensava que isso era mania de pregador, avivalista, pentecostal, que quer ver o povo glorificando o tempo todo. E aí eu pensava que era isso, mas eu descobri que não é. Comecei a entender que todo culto precisa de ordem, e toda ordem litúrgica, ela precisa ser estabelecida de maneira que agrada a Deus. E uma das coisas que agrada a Deus num culto é quando o culto é totalmente devotado a Deus, sem que haja absolutamente nenhum tipo de distração. E ocorre que quando a gente, por uma questão de necessidade, vai beber água, aí alguém para o que está fazendo ou para o raciocínio da mensagem para ver a gente bebendo água. E se continuasse naquela fluidez, glória a Deus, aleluia, fala Deus, continua usando tua serva, ministra, Senhor. Aí o Senhor se agrada porque Ele entende. O pregador parou, mas o povo entendeu que eu continuo na mensagem, eu continuo no culto, eu continuo na igreja. E aí Deus se agrada e continua abençoando. E aí não tem aquele corte, entendeu? Você está entendendo? Então eu queria saber se a Devec Recreio é o tipo de igreja que a gente pode beber água. Mas tem uma galerinha aí, leva mal não, mas eu vou falar, que quer iludir a gente. Dá um golinho, glória a Deus. Aí a gente só bebe um golinho e não adianta nada. Aí para à toa e não bebe o que precisa. Vamos ver quanto tempo vai durar. Atos capítulo de número 9 foi o texto que o Senhor fez arder no meu coração já há algum tempo, desde o início da tarde, e já vindo pelo caminho. Hoje, por exemplo, eu já comecei a viver uma experiência muito agradável. Quem foi nos pegar ali foi um obreiro dos irmãos, chamado Fred, e eu já vim com um louvor já no celular, já me preparando para o culto, porque percebi que chegaria aqui já com algo em andamento, e para não perder a linha, o tempo de adoração de vocês, eu já comecei o culto no caminho, e fui adorando a Deus, adorando e orando, e de repente a presença do Senhor começou a entrar no carro, a invadir o carro, e a gente começou a sentir cheiro de Deus, gosto de Deus, toque de Deus. E quando o Senhor chega, quem já teve o privilégio de sentir a sua presença, sabe como é que é, a gente não se contém. Então a gente começa a falar em línguas, a gente chora, e eu parecia que já estava imaginando que isso ia acontecer, porque eu falei, nem vou passar rímel para não ficar igual panda. Vou ficar ligadinha, porque eu estou sentindo que hoje Deus quer falar comigo. E aí vim já sentindo a presença de Deus, derramando lágrimas quentes, lágrimas que brotam da alma, e louvando a Deus pela vida dos irmãos,
Porque eu pedi ao Senhor que alinhasse o meu coração e o meu tempo com aquilo que vocês estão vivenciando aqui. Pelo que eu senti, eu entendi que o que vocês estão vivendo é muito bom, é muito forte, é algo que vem de Deus, porque eu pude sentir isso também. Então foi uma experiência muito interessante. E falando sobre experiência, eu entendo e vejo que no dicionário experiência significa exatamente isso aqui, segundo o Aurélio, significa exatamente isso aqui. Adquirir conhecimento por intermédio de todos os sentidos do corpo. Eu li e era isso que estava escrito. Adquirir conhecimento, chegar ao entendimento de algo que não sabia, por intermédio de todos os sentidos do corpo. Veja bem, não são sentimentos, são sentidos. Então, experiência está atrelado literalmente ao que você sente no seu corpo. E está falando sobre todos os sentidos que você envolve à medida que você está chegando ao conhecimento de algo que você não sabia. Ou seja, visão, tato, paladar. Está falando sobre envolver tudo isso para chegar à conclusão de algo. E quando eu observo o capítulo de número 9, eu afirmo que é exatamente isto que está acontecendo na vida de Saulo. Saulo era um homem em que você sabe, caso não saiba, vamos pincelar rapidamente para que todo mundo caminhe junto conosco nessa noite. Ele era um homem que vivia debaixo da rédea do sistema romano. E o sistema romano estava numa busca implacável contra os cristãos que haviam se levantado proclamando o nome de Jesus e fazendo milagres, proezas e maravilhas, quebrando assim o sistema litúrgico de algumas sinagogas em Jerusalém, incomodando o sistema de César e o sistema de Roma. É isso que acontece todas as vezes que a igreja entra numa atividade profunda de intimidade com Deus. É isso que acontece todas as vezes que a igreja é cheia do Espírito Santo e o busca com afinco de servir a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o único mediador entre Deus e os homens para que isso aconteça é Jesus Cristo. Então a igreja seguia proclamando Jesus Cristo, anunciando Jesus Cristo. Por causa disso, isso incomodou muito o sistema romano. E agora Paulo é um dos precursores do maior movimento de perseguição que a igreja e os cristãos estão vivendo naquela época. Este Saulo é um Saulo sanguinário. Este Saulo é um Saulo de coração cerrado. Este Saulo é um Saulo obstinado em atingir o objetivo de atender ao sistema de Roma, que é acabar com esse movimento pentecostal, é acabar com esse movimento litúrgico que prega o nome de Jesus. Inclusive ele acredita que na verdade isto não é uma igreja, isto não é um movimento sério. Ele pensa que isso se trata de uma seita. Paulo foi alguém que foi criado, e perdoe se de vez em quando eu falar Saulo e Paulo, é porque depois o nome dele trocou, mas você está entendendo que é a mesma pessoa, amém ou não amém? Para de esquisitice. Então este mesmo homem foi um homem que ao ser cuidado, ele foi todavia amparado, ensinado, discipulado, por um homem muito sábio, um mestre chamado Gamaliel, que também de início acreditava que a igreja e que o movimento de adoração e do Espírito Santo se tratavam de uma seita. Houve uma feita, por exemplo, que Pedro, pregando o nome de Jesus, foi levado perante o Sinédrio para um depoimento, na expectativa de que ele fosse preso. E quando ele chegou lá, a Bíblia diz que Gamaliel, príncipe daquela ocasião, ele vai intervir, e na verdade, mesmo não concordando, ele vai ser um instrumento de Deus para livramento de Pedro. Por quê? Porque quando ele chega, os homens dizem para ele: olha, nós vamos te prender se você não parar de falar esse nome de Jesus. Aí ele vai dizer: mas me importa obedecer a Deus e depois se dê a acatar as ordens dos homens. O que ele está dizendo é: primeiro eu vou fazer a vontade de Deus. Aí quando ele faz isso e já próximo da lei amarraram para prendê-lo, Gamaliel vai se manifestar perante eles e vai dizer assim: dai de mão a esses homens, como quem diz, larga esses doidos. Porque se eles estiverem como Cefas, que era alguém que na época também tinha levantado um movimento, e diz para eles: se eles estiverem como Cefas, eles vão se levantar hoje e cair amanhã. Não lembra de todos esses movimentos que acontecem hoje e não dão nenhum ano? Se forem que nem eles, vão começar hoje e não vão chegar ao final. Agora largai eles de mão, porque se essa obra é de Deus, é melhor vocês não tocarem, para que vocês não se vejam lutando contra Deus. Veja, até Gamaliel disse: deixai esses homens.
Até Gamaliel diz: não mexe com eles, larga a mão deles. E você sabe que Saulo foi orientado por ele por muito tempo. Esse é das primeiras coisas, uma das coisas que protelam, que fazem demorar eu viver uma experiência profunda e íntima com Deus, é quando eu começo a quebrar princípios de liderança. Porque é como se Gamaliel, por ter sido instrutor de Saulo, fosse um líder, um mentor. E até ele disse: dai de mão a esses homens. Mas a Bíblia diz que Saulo, obedecendo à lei, perseguia, e com fúria perseguia, perseguiu tanto que a Bíblia vai relatar um capítulo anterior, no capítulo de número entre o 7 e o 8, e vai falar sobre um homem chamado Estevão, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, poderoso em obras e na palavra, e a Bíblia vai dizer que este homem, sendo inocente, foi colocado perante a lei para depoimento, e ele não terminou nem de ser julgado. A Bíblia diz que à medida que ele falava de maneira tão cheia do Espírito Santo, que quem o ouvia começou a ranger os dentes. Sabe o que é isso? Manifestação de possessão demoníaca. A Bíblia vai dizer que os príncipes da sinagoga, me ouça, porque eu tenho um caminho de Deus nessa noite. Os príncipes da sinagoga rangiam os dentes e colocavam as mãos no ouvido, porque não aguentavam ouvir Estevão, porque a Bíblia diz que ele falava cheio do Espírito Santo de Deus, e só falava pela palavra de Deus. E enquanto ele falava, pregava, falou de Abraão, falou de Moisés, falou da lei, falou da graça, falou de Jesus, falou de tudo. E a Bíblia diz que não aguentaram, até o ponto que alguém disse: apedreja-o. E aí foi acatada aquela ordem, e de repente começam a apedrejar, Paulo era uma autoridade, Saulo já era uma autoridade da época, e ele poderia ter ficado ali, e poderia ter impedido aquilo, mas a Bíblia diz que depois de Estevão ter sido apedrejado, até a morte, pegaram as vestes de Estevão, despiram ele da sua capa e colocaram aos pés de Saulo, para mostrar para ele que ele consentiu naquela morte, como quem diz: você deixou, então agora toma aí a honra da morte desse homem. Esse homem não descansa, esse homem sai do massacre de Estevão. E eu quero que você entenda que eu não estou falando de uma pedrinha e outra não. Eu estou falando de um homem que viu alguém ser apedrejado até a morte. Pensa, pedra caindo aqui no olho, o semblante da pessoa ficando desfigurado, rosto lavado de sangue, quem sabe ossos em exposição, dependendo da pancada de cada pedra. E a Bíblia diz que paradinho ali ele estava, paradinho ali ele ficou. Eu quero que você entenda de que tipo de coração eu estou falando. Eu quero que você entenda de que tipo de gente eu estou falando. Eu estou falando de alguém apegado à natureza humana. Eu estou falando de alguém apegado ao sistema. Eu estou falando de alguém obstinado. Ele é coerente, é obstinado. Ele até faz aquilo que é errado. Mas há uma coisa interessante. Ele faz o errado acreditando estar fazendo aquilo que é certo. Ele só tem tanto afinco em perseguir a igreja, porque ele acredita que isso é certo. Ele só tem tanto afinco em perseguir os cristãos, porque ele acredita que isso é, mas ele está agindo do modo errado e não sabe. Então a Bíblia diz que nessa expectativa, debaixo dessa atmosfera, que atmosfera, irmã Camila, está escrito no verso 9, atmosfera de morte, atmosfera de ameaça. Assim, desse modo, ele vai seguindo para Damasco. Para onde, gente? Para onde, gente? Damasco. Aí vai ele seguindo para Damasco. Ele vem entrando para Damasco, pediu cartas ao sumo sacerdote para poder entrar na jurisdição de Damasco com a mesma autoridade como quem estivesse em Jerusalém. Aí ele vem entrando com documento na mão. A Bíblia diz assim, ó: para levar presos, quer homens ou quer mulheres, a Jerusalém. Que situação! Jerusalém, que outrora conhecida como capital da adoração. O próprio Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Ele caminhou 3 quilômetros de distância para pegar 2 discípulos que já estavam no caminho de Emaús, porque ele percebeu que eles estavam indo embora do lugar em que o Senhor havia dito que desceria o Espírito Santo.
traz de volta. Ele congrega todos em Jerusalém. E ele diz: fiquem em Jerusalém. Ouça isso. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de... E ele diz: e depois que vocês forem revestidos de poder, aí vocês estão autorizados a saírem de Jerusalém. Ele vai dizer: e aí depois disso, ser-me-eis testemunha, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele cita Jerusalém? Não. Ele menciona Jerusalém? Não. Por quê? Porque ele está deixando claro, e ele sabia que uma vez cheio de poder, eles seriam testemunhas evidentes do poder de Jesus na terra. E o sistema de Jerusalém não suportaria eles. Mas não tem problema. Ele vai deixar claro: depois do poder, vocês estão autorizados a ir para todos os confins da terra. E aí a Bíblia diz que eles vão. E é assim que começa a propagação do evangelho em outros lugares, incluindo Damasco. Damasco também tem crentes. Damasco também tem gente cheia do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele quer chegar lá para pegar gente de Damasco e levar de volta para Jerusalém. Eu estou contando com a inteligência do Espírito Santo de Deus para pregar e para você ouvir. Por quê, irmã Camila? Porque isso Deus me deu hoje aqui, sentada ali agora. Isto que eu vou lhe dizer agora. O Senhor falou comigo: diga ao meu povo que vigie, diga ao meu povo que fique atento, porque está chegando a hora do derramamento do poder efusivo. Aquela profecia em que Joel havia dito, quando ele disse: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos mancebos terão visões. Neste momento seremos cheios de um ávido poder, um poder que o sistema não controla, um poder que a lei não tolera, um poder que o governo não resiste, um poder que influencia, um poder que influencia uma comunidade, um poder que influencia uma nação, um poder que muda uma vizinhança, um poder que altera o estado de um país. E nesta hora, alivia o compressor do som para mim, por favor, alivia o compressor do som para mim, por favor. Nessa hora, eles vão querer nos pegar para nos colocar de volta ao lugar de origem. Que lugar é esse? Uma fé que não rompe. Um culto litúrgico vazio de poder, em que não precisa de revelação. Aonde pode-se usar uma cartilha e ler o que está escrito, sem que haja manifestação evidente do poder de Deus. Um culto onde não se aceita manifestação profética. Um culto onde não se aceita dons do Espírito. Um culto onde sufoca e não libera. Um culto que prende, não é um culto que solta. Por quê? Porque a igreja sufocada não influencia o sistema. Olha isso. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia não está dizendo para levá-los presos a Roma. Acredita-se que o crime é contra Jerusalém. Então a Bíblia vai dizer para levá-los presos a Jerusalém. Deus está mandando dizer aqui para alguém: do lugar que eu te tirei você não volta. Só na Jerusalém que de Deus desce adornada. É daqui para cima. Olha para pelo menos duas pessoas e diga: é daqui para cima. É daqui para cima. É daqui para melhor. Eu já estou profetizando. Sua vida espiritual vai evoluir. O sistema litúrgico não vai sufocar a sua adoração. É daqui para melhor. É daqui para cima. É daqui para mais cheio, mais ungido, mais guardado. É daqui para Jerusalém, mas não é preso. Vai ele, só que ele não sabe que ele está indo para o caminho da maior experiência da sua vida. Faz-me uma gentileza que só o carioca sabe fazer. Chia e diz experiência. Eita, carioca, vem comigo de novo e diga experiência. Diga mais uma vez, experiência. Deus está dizendo: prepare-se para viver a maior experiência da sua vida. Prepare-se para entrar numa atmosfera que você ainda não conhece. Ele disse para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ele diz não sabe, ele não diz que não quer revelar. Ele está dizendo: clama que eu vou te mostrar, clama que eu vou te levar lá. Experiências. Ele pensa que está indo apenas
para fazer o que o sistema está mandando. Só que ele está indo para Damasco. Ele está indo para Damasco, é caminho de experiência. Ele tem documento na mão, mas Damasco tem um homem cheio do Espírito Santo. Ele tem documento na mão, mas Deus já separou a vida dele. Ele tem documento na mão, mas a igreja já ora por ele. Mãe Camila, não está na Bíblia. Ô crente, para pensar. Está dentro da programação do culto orar pelo governo? Está dentro da programação do culto orar pela presidente? Não. A gente vai colocando à medida que vai sentindo necessidade. Essa igreja primitiva não é como a igreja contemporânea. Ela não sobe monte ou se reúne no lar dos irmãos para dizer mata Deus. Não. Essa igreja primitiva está muito próxima de tudo que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou foi: quando lhe ferirem um rosto, oferece o outro. Quando lhe pedirem para caminhar uma milha, caminhe com ele 2. E se te tomarem a capa, não peça de volta. Essa é a igreja de Jesus. Ele diz assim: que vantagem tem de amar os que vos amam? Pois eu vos deixo um conselho, um mandamento. Passem a partir de hoje a amar os que vos aborrecem, a amar os que vos odeiam, a orar pelos que vos perseguem. Então eu te afirmo, a igreja primitiva orava por Saulo. Orava. Talvez não mencionava o nome dele, mas de certo dizia: Senhor, salva os que nos perseguem, converte os que nos matam, visita Roma. Ele não sabe, mas Deus já determinou: seu nome vai mudar. E quando o seu nome muda, sua história muda também. Agora eu falo por revelação. Tem gente aqui que vai parar de ser o neguinho, a neguinha. Tem gente aqui que vai parar de ser o coleguinha, a coleguinha. Deus está dizendo: eu vou te dar um nome. Eu vou te dar um nome. E vão te chamar pelo teu nome. E quando te chamarem pelo teu nome, vão lembrar do meu nome. Porque fui eu que mudei o teu nome. Fui eu que mudei tua história. Fui eu que te fiz viver a maior experiência da sua vida. Segue Paulo, o Saulo, para o caminho de Damasco. Vai ele chegando lá. E quando ele chega, olha o que a Bíblia diz: o cercou. Tem gente hoje aqui que vem no culto e diz: só vou lá porque gosto. Mas não faça aliança com Deus ainda não. Deus hoje me trouxe aqui para sem da curva, papo reto, e te dizer: você já está cercado e não sabe. Cercou ele. Cercou é fechar caminho por todos os lados. Você diz assim: vou lá na igreja para o Senhor abrir meus caminhos. E o Senhor diz: vai lá, que eu vou fechar todos os caminhos e te mostrar que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A Bíblia diz: e um forte resplendor de luz. Chia comigo de novo e diga: luz. Não, carioca, vem carioca, diga: luz. Luz. Por que luz? Porque toda experiência para adquirir conhecimento é uma busca pela palavra. Palavra na Bíblia é luz. No maior salmo que Davi escreve, o de 119, ele é o maior e não é à toa. Ele é maior porque Davi escolheu como assunto enaltecer a palavra. Então é um assunto inesgotável. Rui Barbosa, que nem crente era, mas um grande filósofo e poeta, vai deixar muito claro acerca da utilidade da Bíblia em uma biblioteca. E ele vai dizer: coloque ela embaixo de todos os livros, e ela será a base para toda letra. Coloque ela no meio, e ela será o centro de toda a palavra. Coloque ela em cima, e ela será a coroa da inspiração de todo o texto. Até ele sabia disso. Escute, escute, escute. A palavra, ela é o poder para adquirir conhecimento. É através da palavra que vivemos as maiores experiências da nossa vida. Ele disse para Josué: medita no livro desta lei de dia e de noite, e eu te farei prosperar o caminho. Sabe o que ele está dizendo? Josué, medita em tudo que está aqui e se atenta para cumprir as coisas que estão aqui, porque eu te darei sucesso em tudo. Ele vai dizer, e o salmista vai salmodiar, dizendo: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra.
A palavra de Deus é o centro de tudo. É ela que ativa áreas que estão bloqueadas na nossa mente. A Bíblia diz que depois da ressurreição, Jesus vai retornar à praia, onde está Pedro e João. A Bíblia diz que chegando à margem, ele vai ver que Pedro está cansado de trabalhar toda a noite. Vai dizer: filho, voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Ele vai dizer: Senhor, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. E foram ao mar alto, lançaram a rede, puxaram. A Bíblia diz assim: e o barco quase ia a pique, mas não foi a pique, porque eles lançaram debaixo de uma palavra. A Bíblia diz que eles puxaram a rede e colheram uma multidão tão grande de peixe que pôde dividir aos outros barcos. Por quê? Porque lançaram pela palavra. Satanás vai tentar Jesus no deserto e vai dizer para ele: se tu és o filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus vai dizer para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Perceba, a palavra é o verbo vivo. Quem é Cristo? Cristo é a encarnação do verbo vivo. Cristo é a palavra de Deus revelada em nós. A Bíblia diz, e João vai escrever, capítulo 1 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. João é diferente dos outros discípulos porque ganhou uma intimidade a mais. E quem ganha uma intimidade a mais conhece áreas desconhecidas de outros conhecidos. E aí ele vai escrever da seguinte maneira: ele não fala o nome do pai, ele não fala o nome da mãe, ele já começa na origem. Ele diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que ele está dizendo? No princípio tinha a palavra, ele era a palavra e a palavra era ele. Está falando de Jesus. Aí diz assim: nele estava a vida e a vida era o poder dos homens? Não. Nele estava a vida e a vida era a prosperidade dos homens? Não. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Vem comigo de novo e diga: luz. Luz. Luz é palavra, palavra é luz. Por que que ele, a primeira manifestação de Jesus, na sua revelação, ela se dá em luz? Porque a palavra de Deus clareia as ideias. A palavra de Deus dá entendimento. A palavra de Deus aumenta em sabedoria. A palavra de Deus visita áreas da sua mente bloqueadas. Áreas que o remédio do psicanalista não visitam, a palavra de Deus entra. O autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer: porque a palavra é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Procura o maior centro de tecnologia existente no mundo. Procura a máquina de ressonância mais potente que existe no mundo e manda ela achar o lugar que fica entre juntas e medula. Ela não consegue achar. É o líquido perto do osso. E o Senhor está dizendo: tem uma brecha ali que só eu entro. Tem um lugar na tua alma que só eu conheço. Tem o âmago do seu íntimo e só a minha palavra entra. Deus está me autorizando a dizer que hoje a palavra de Deus vai entrar em você de uma maneira que vai te fazer viver uma experiência com Deus. Essa experiência vai lhe fazer chegar ao conhecimento de coisas que você não sabia. Quem quer viver uma experiência assim? Quem quer? Quem quer? Quem tem curiosidade, interesse de conhecer coisas que ainda não conhece, de ver coisas que nunca viu, de visitar lugares que nunca frequentou? Quem tem? Quem tem? Quem tem? O Senhor está dizendo: para chegar lá, você precisa da palavra. E quando ela se manifestar em você, você não pode só ouvir. Para ser experiência, você vai ter que envolver todos os seus sentidos no que está acontecendo agora. Por que tem gente que vem no culto e não recebe nada? Porque vem, mas não envolve os sentidos todos. O olho está aqui, o ouvido está lá e a mente está em casa. Aí não adianta nada. O Senhor está dizendo: foca teu olho na palavra. Aguça a tua sensibilidade espiritual com seu ouvido. E deixa a sua pele sentir os arrepios. Deixa a sua alma sentir o afago do Espírito Santo. Ele vai envolver todos os sentimentos. E vai chegar ao conhecimento do que ele não sabia. O quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. Ele não sabia disso. E para você isso não seja nada. Pode não ser nada. Porque você já conhece, mas para ele é tudo. Por quê, irmã Camila? Ei, a Bíblia diz assim, ó: porque o príncipe deste século, está falando de Satanás, lhe cegou o entendimento,
para que não cheguem ao conhecimento da verdade. A verdade não é a verdade que o Chapolin e o Chaves são a mesma pessoa. A verdade não é a verdade se o Nhonho e o professor e o seu Barriga são o mesmo ator. Não. A verdade não é a revelação de que o Clark Kent e Superman são o mesmo indivíduo. Não. A verdade não é a verdade que causa entretenimento. Ele está dizendo, é a verdade que liberta. E ele está dizendo, o príncipe deste século trabalha para isto, a fim de que a sua mente nunca chegue ao entendimento e ao conhecimento da verdade que te liberta para a vida. Uma vida abundante. Aí é por isso que Satanás prega por aí que crente é quadrado, que crente é analfabeto, que crente é burro. Que é para você nunca chegar ao conhecimento do povo mais inteligente da terra, da verdade que liberta, do Cristo que é Senhor. Só que se ele trabalha por um lado, em luz, o meu Deus trabalha por outro. E quando Jesus vem à terra, ele disse, eu vim para desfazer as obras do diabo. E eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Eu não sei qual é a área da sua vida que está sendo envolvida por ignorância. Eu não sei qual é a área da sua vida que está sendo envolvida por engano. Eu não sei quais são os questionamentos de dúvida que estão atrapalhando o seu coração de servir a Deus totalmente. Mas nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, eu ministro sobre a tua vida que a luz da palavra vai dissipar toda a treva. João vai dizer, nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Receba a luz, receba a palavra de Deus na tua casa, palavra de Deus no teu ministério, palavra de Deus para os teus filhos. Quando ele chega lá, o Senhor se manifesta a ele em luz. Luz. A Bíblia diz que diante daquilo que ele viu, ele cai por terra. E a gente tem mania, sobretudo quando está alegre, de dizer, de cantar, que o Senhor derrubou ele do cavalo. Porque Deus é assim. Porque Jesus é assim. Pega o soberbo e coloca com a cara na poeira. E aí o povo diz, glória. Mas experiência tem que ser voluntária. Se for por obrigação, não é experiência, é experimento. O Senhor não quer que você viva um experimento. O Senhor quer que você viva uma experiência. Para ser experiência tem que ser voluntário. Se o Senhor tivesse derrubado ele no chão, não seria voluntariedade, seria imposição. Irmã Camila, então por que é que ele caiu? Veja você mesmo o texto. A Bíblia está dizendo que por causa do resplendor de luz do céu que o cercou, ele caiu. Aí alguém vai dizer, caiu do cavalo. Gente, não tem nem cavalo no texto. Aí você vai dizer, irmã, mas é óbvio que ele estava no cavalo. Mas se a gente for dar margem para a conjectura, aí a gente vai dizer, pode ser também que por estar próximo da entrada de Damasco, ele estivesse trazendo o cavalo pela rédea, porque também era costume. Irmã, mas como ele era de Roma, pode ser também que ele estivesse num carro de ferro. Ou seja, pode ser tanta coisa que é melhor a gente ficar só com o que está escrito. E o que está escrito é que diante do resplendor de luz que do céu cercou, caiu por terra. Aí a gente tem essa mania de achar que para descer tem que ser empurrado, que para descer tem que ser jogado. Mas a Bíblia está dizendo que ele caiu e não está dizendo que ninguém empurrou, foi sozinho. Caiu sozinho. Agora o mais lindo é que quem cai, cai de perna para um lado, joelho para o outro, cotovelo para cima. Quem cai, cai de cara no chão, cai de barriga para cima, cai ralado nas costas. O cai dele aqui está na pronúncia do mesmo cai de Maria da casa de Marta, que não significa, segundo o grego, cavaco, catando, não, significa queda. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que imediatamente ele quedou-se. E quedar-se não é cair. Cair é o termo que utiliza para dizer que alguém desceu depressa demais. Mas Camila, não entendi, vai entender agora. A Bíblia diz que ele, quando cai, ele cai de joelho, ou seja, não caiu por tombo, caiu por voluntariedade. O que a Bíblia está dizendo é que alguém escreveu caiu só para dizer que ele desceu depressa. Olha para quem está ao seu lado e diga, desce depressa.
Fala para ele: quando sentir, desce depressa. Quando ouvir, desce depressa. Se Deus te mostrar, desce depressa. Se eu te segurar, não desce. Se eu te obrigar, não desce. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer: eu vou te fazer sentir e você vai descer depressa. Eu vou te fazer ver e você vai descer depressa. A Bíblia diz que ele desce depressa. De joelho. Joelho é prostração. Joelho é rendição. Não desceu revoltado, não desceu indignado, desceu rendido, desceu porque quis, desceu porque reconheceu que diante dele estava o Senhor. Desceu depressa. Olha a experiência. Ele desceu depressa. E quando ele desce, ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ouviu a voz de Jesus, amém ou não amém? Quem já ouviu a voz de Jesus sabe o que é isso. Quem não ouviu, prepare-se, você vai ouvir. Você está ouvindo agora. Olha, Saulo, Saulo, por que me persegues? Chama ele 2 vezes pelo nome Saulo. Sabe o que Saulo significa? Shaul, Shaul. Essa é a única frase no capítulo 9 que não está escrito no grego, está escrito no hebraico. Não está escrito Saul, Saul. Está escrito Shaul, Shaul. Por que Shaul, Shaul? Shaul, Shaul é como se o Senhor estivesse chamando ele de Saul, Saul, igual o rei de Israel, lembra? Que era Saul. E por que o Senhor falou que o nome do rei de Israel seria Saul? Porque ele ganhou um significado. A Bíblia diz que Deus não queria dar um rei a Israel. Mas porque Israel pediu muito, ele mesmo se encarregou de trazer o rei. E esse rei tinha por nome Saul, que significa pedido foi a Deus. É isso que Saul significa. Pedido foste a Deus. Vou falar na linguagem do carioca. Sabe quando o nome do traficante sai na lista de morte, aí passa alguém e diz assim: tu tá pedido? Todo mundo entendeu agora? Saul, Saul significa foi pedido. E ele já está dizendo de quem? Foi pedido a Deus. Não está dizendo Deus vai fazer porque quer. Deus vai fazer porque alguém pediu. Deus queria dar rei para Israel? Deus diz: vou dar porque vocês estão. Aí ele chega para Saulo, sabendo que poderia chamá-lo de Paulo, porque também tinha origem hebraica. Vai chamá-lo pelo nome, vai chamá-lo pelo hebraico, ao invés de chamá-lo pelo nome romano. Ele poderia ser muito mais conhecido por Paulo. Você só sabe que o nome dele é Saulo, porque no dia que Jesus chamou ele, Jesus não chamou Paulo. Ele era conhecido por Paulo, pelo nome do sistema romano, mas não, Jesus chamou ele pelo nome em hebraico, Shaul, Shaul. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você ostenta título de Roma, mas eu te conheço na tua origem. Eu sei que tu é hebreu. Tem sangue da casa de Judá na tua veia. Tem gente querendo se esconder da origem. Tem filho de crente querendo fingir que não é crente. Tem mulher querendo fingir que o pai dela não é pastor. Tem gente querendo sair da raiz da oração que um dia alguém fez por ti. Mas o Senhor está dizendo: hoje eu vim pedir a tua vida. Hoje eu vim pegar a tua alma. Porque alguém está pedindo por você há muito tempo. Ele chega diante dele: Shaul, Shaul, pedido foi a Deus. Pega na mão de alguém para ninguém ficar sem graça e diga para essa pessoa: já era, tá pedido. Já era, tá pedido. Já era, tá pedido. É questão de tempo para você descer depressa. Quem recebe essa palavra? Quem acredita que o Senhor está respondendo orações das igrejas? Pede. Eu não sei por quem, mas o Senhor me mandou dar uma pausa na mensagem, só para te dizer: pede. Pede por alguém que não presta. Pede por alguém que não merece. Pede por alguém que te persegue. Vai, meu irmão, se liga com Deus aí. Traz o nome dessa pessoa no seu coração agora. Deus está dizendo: pede, eu te darei. Pedido foste a Deus. Shaul, Shaul, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí aqui, ó, Saulo responde:
quem és, Senhor? Ele conhecia Jesus? Então não poderia falar com ele sem saber quem eu era. Escuta isso. Ele diz assim: quem és, Senhor? Ele não reconhece Jesus como filho de Deus. Para ele, Jesus é um charlatão. Ele não sabe quem é Jesus. Então ele não se dobra diante de quem o chama por aquilo que ele ouviu dizer. Ele se dobra diante da voz e da luz que o chama por aquilo que ele sentiu quando viu e ouviu. Não foi por uma experiência alheia. Foi por uma experiência individual. Veja, ele já ouve falar de Jesus um tempão. Mas isso não é o suficiente, porque ele ouve falar de Jesus na boca dos outros. Só que agora Jesus chegou lá nele. E ele não sabe que é Jesus. Mãe Camila, o que isso significa? Isso aqui quebra todo o tabu de que você tem que ler a Bíblia inteira primeiro para ver se serve a Jesus ou não. Isso aqui quebra todo o tabu de que você tem que frequentar 10 cultos para saber se rende-se a ele ou não. Isso aqui quebra todo o tabu em que você pensa que tem que ficar 2 anos congregando para saber se vai se tornar crente ou não. Ele não leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ele não frequentou a escola dominical. Ele nunca participou de um ciclo de oração pentecostal. Ele simplesmente foi fiel ao que ele sentiu. O cabra era ruim, mas era fiel ao que sentia. Aí sabe o que eu não entendo e eu vou falar? Né? Cabaraçúria. É gente que vem para a igreja, canta as músicas que a gente canta, chora com a gente, dá oferta, dá até dízimo. E quando a gente pergunta, quer entregar a vida para Cristo? Diz assim, eu não estou preparado. Não, você está preparado, você não é fiel ao que você sente. Porque se você fosse fiel ao que você sente, você já estava no altar. Escuta aí, escuta, não vai embora agora não, escuta aí. Aí, ele desce dizendo, quem és, Senhor? Saulo é autoridade em Roma. E a autoridade reconhece a autoridade. Quando você coloca a rédea na tua vida como pai, como mãe, Jesus não vai precisar pregar um ano inteiro para você. Quando ele falar, você vai reconhecer, esse manda. Esse que fala comigo obedece. Ele desce. Quem és, Senhor? Sabe o que ele está dizendo? Não sei quem é, mas sei que quem está diante de mim é Senhor. Tem coisa que você sente num culto e você diz, eu, hein? Tem gente que não chora vendo filme, não chora vendo final de novela, não chora no final capítulo do livro, mas quando chega na igreja, ouve as crianças cantar, eu sou uma florzinha de Jesus e chora. Aí diz assim, ai, que é isso? Deus me trouxe aqui para te dizer, sou eu teu Senhor. Sou eu teu Senhor. Não é o timbre da voz da criança, não é o jeito que o pregador prega, é a maneira com que eu te toco, é a maneira com que eu te visito. E eu estou aqui para te dizer que eu sou o Senhor. Camila, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um seminário. Quando eu terminar o seminário, aí eu vejo se eu faço a vontade de Deus. Eu tenho medo quando gente que não vive a primeira experiência, faz primeiro seminário para depois viver a experiência. Tenho medo. Porque aí você é conduzido pela letra, e letra não tem espírito. Ele não. Foi conduzido pela experiência. Caiu por quê? Porque alguém derrubou? Não. Porque viu, sentiu. Perdão, viu, ouviu e sentiu. Diante do que ele viu, diante do que ele ouviu, ele sentiu. E diante do que ele sentiu, ele não resistiu. Sabe quando falta perna? Eu estou profetizando. O Espírito de Deus vai te pegar de uma maneira que vai te faltar perna, vai te faltar boca para dizer não. Você vai ter que descer dizendo sim. Tá achando que eu estou pregando só para não crente? Eu vim falar com os crentes também. Você que foge do altar, você que foge do ministério, você que foge da palavra, o Senhor está dizendo, diante do que você vê, diante do que você ouvir, você vai sentir. E quando sentir, não vai resistir. Vai atender o chamado, vai atender
atender o pastor, vai atender a igreja, vai atender o convite de oração. Não resista, levante sua mão, vento do Espírito, sopra dos quatro cantos, como tu sopraste no vale, com o profeta Ezequiel, e faz viver. Não resista. Não resista. Você vai dizer, irmã Camila, e qual é o problema? Que eu não consigo atender, que eu não consigo ir, eu não consigo chegar aonde eu quero. Saulo queria chegar aonde? Quem lembra? Aonde? Damasco é o plano, Damasco é o projeto, Damasco é o propósito. Ele quer chegar lá, mas enquanto não reconhece, não chega. Enquanto não desce, não chega. Enquanto não ouve, não chega. Enquanto não vê, não chega. Enquanto não diz Senhor, não entra. Não. Quando ele reconhece, ele desce. E o Senhor responde. Seja profeta para alguém. Olhe para alguém e diga: Deus tem resposta para as tuas perguntas. Sabe aquele gabinete que você quer fazer com o pastor? Essa pergunta não está na boca dele. Essa resposta não está na boca dele. Você lê livros, enciclopédias e não acha o que você quer saber. Sabe por quê? Jesus está dizendo, só eu tenho a resposta dessa dúvida. Só eu tenho a mensagem desse caminho. Só eu tenho a orientação da tua chegada. Aí ele responde. Responde por quê? Porque quem quer saber, desce primeiro e pergunta depois. Camila, sou crente, esse é teu mal, por achar que é crente, você acha que não tem que descer. Aí você quer orar dizendo, Deus, eu sou tua serva. Deus, eu sou teu servo. Deus, por que minha vida não vai para frente? Deus, o que eu devo fazer? Eu devo cantar ou eu devo pregar? E você está querendo atender o reino, mas ainda assim ele não responde. Por quê? Você só pergunta de pé? Mas Camila, o que é perguntar de pé? Perguntar de pé é isso aqui, ó. É você dizer assim, Deus, o que eu devo fazer? Eu devo cantar ou devo pregar? Ou seja, você ainda não entendeu que ele é Senhor. Se ele é Senhor, eu não pergunto se eu devo cantar ou se eu devo pregar. Eu devo dizer, eis-me aqui, ou para cantar, ou para pregar, ou para tirar o lixo do banheiro, ou para limpar o banco. E por que tem questionamentos? Ouça isso que eu já caminho para concluir. Por que tem questionamentos na sua vida que Deus não resolve? Que Deus não responde? Porque você está esperando Deus responder para ver o que você vai fazer. Isso demonstra incredulidade. Você quer saber primeiro se vale a pena para saber se você atende. Vou repetir. Quando você pergunta, você quer saber primeiro se vale a pena para saber se você atende. O Senhor está dizendo, desce para atender o que eu quiser e eu te respondo o que você perguntar. Ele desce. Não, escuta, vamos aplaudir no final. Eu sei que você quer celebrar, eu também, mas as horas são avançadas e eu tenho uma má fama de falar muito. Essa fama corre por aí. Mas eu vou falar igual Pedro. Quer castigar, castiga. Mas Deus sabe que eu não falo nada de mim, só falo dele. Aí diz assim, irmã Camila, eu quero viver uma experiência. Quer viver uma experiência, mas não quer mexer um minuto no horário. Não é todo mundo que fala que nem eu. Ou seja, sempre acaba no horário certo. Só vai acabar diferente hoje, porque hoje é uma experiência diferente. Escuta, crente. Aí o Senhor responde. Meu Deus, daqui a pouco meu marido vai chegar, porque ele disse, diga que eu vou chegar para a janta. E se ele me ver falando, ele vai dizer, Camila, você não vigia. Eu digo, Deus me ajuda. Agora, respondeu o Senhor, eu sou o Senhor Jesus a quem tu persegues. Sabe o que ele está dizendo? Quando ele pergunta, ele diz, eu sou o que tu procura. Sabe o que ele está dizendo? Não precisa mais procurar. Achou. Às vezes a gente quer fazer o que é certo, escolhendo caminhos errados. Quem cheira maconha não cheira por... Quem fuma maconha não fuma porque quer. Pensa que fazendo isso vai viver uma outra área, uma outra vibe. Vai aliviar a mente, vai preparar a alma. Quem injeta heroína na veia e enche o nariz de pó, não está fazendo isso dizendo, eu vou fazer isso porque eu quero morrer. Não, eu vou fazer isso porque eu quero melhorar. Porque eu quero esquecer o que eu estou vivendo, a crise, o problema. Quantos artistas
que têm uma mente criativa, acham que depende disso para fluírem na inspiração. Ou seja, eles não fazem para fazer uma música ruim, eles fazem na tentativa de produzir algo bom. O problema é isso. Sem a direção de Deus, sem a vontade de Deus, a gente quer fazer o certo, mas ainda assim entra no caminho. E qual é o problema? O problema é que um erro, por mais sincero que ele seja, ele não deixa de ser um erro. Saulo está fazendo o que é errado, acreditando ser certo, é nobre de caráter, mas o erro não muda. E se o erro não muda, a consequência não muda. Aí olha o que ocorre. Quando ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegue, ele está dizendo, eu sou o que tu procura. Tu não matou porque me procurava? Prendeu porque me procurava. Porque a ideia era essa, torturar para dizer onde estão os outros. E a Bíblia diz, aonde estiverem, Jesus disse, aonde estiverem 2 ou 3 em meu nome, e ali eu estou no meio deles. O que o Senhor está dizendo é, não precisa ir para mais canto nenhum, você achou que você procurava. Eu vou falar literalmente o que o Senhor está me falando. Você que depende de um baseado para ficar legal, o Senhor está dizendo, o que você procura nele, você só acha em mim. Você que depende de segurar a veia para injetar uma heroína, o Senhor está dizendo, a vibe que você procura nela, eu te dou sem aplicação de veia. É baraço. Você que depende de 3 calmantes antes de deitar, o Senhor está dizendo, quando você dobrar o joelho e me procurar de todo o coração, você vai achar em mim o que você procura neles. Respondeu a pergunta, desceu. Aí isso aqui quebra um tabu terrível e eu tenho que pregar isso aqui. O Senhor, ele vai dizer para ele, terminou a experiência, ele sentiu, ele viu, ele ouviu, e diante disso ele sentiu, e diante do que sentiu ele não resistiu. A experiência chegou. Aí o que eu não entendo é gente que vem, que chora, que geme, que sente arrepio e não desce. Aí eu vejo um Paulo sanguinário, que consentiu na morte de Estevão, que prendia a gente, que torturava a gente no sistema romano, encontra-se com Jesus na primeira vez e não precisou de uma segunda. Por quê? Estava concentrado na primeira, entendeu, viu, ouviu, sentiu. Aí você vai dizer, irmã Camila, qual é o problema então da igreja hoje? É que o povo não sente? Não, o povo sente, mas resiste. E ele é um camarada duro, mas é sensível. Por quê? Ele é fiel às suas experiências. Talvez você não entregue sua vida para Jesus hoje, isso é problema seu. De verdade, de coração. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para te dizer, não é por causa da igreja, não é por causa de Camila, não é por causa de ninguém. Eu não estou te chamando para servir uma liturgia. Eu não estou te chamando para entrar num dogma. Eu estou te dizendo, apenas para a libertação da tua própria alma e da tua mente, começa a ser fiel às coisas que você sente. Esses dias eu falei para uma irmã minha, que toda vez que se emociona, o nariz dela fica igual um pimentão vermelho. A boca enche e ela começa a engolir saliva. Porque ela é daquelas pessoas que chora sem derramar lágrima. Retém a água nos olhos. Eu olhei para ela e eu disse para ela, deixa a água quente correr no olho, menina. Sabe o que é isso? Seja fiel ao que você sente, não deixe passar a experiência que ele está te propondo. Quando ele desce, reconhece, sente, aí o Senhor diz para ele, agora levanta. E esse é o problema. A gente acha que vai servir a Deus porque chegou caído, a vida toda caído. E o Senhor está dizendo, na minha presença você chega descendo, mas vai embora de pé. Você chega caindo, mas vai embora erguido. É isso que as pessoas precisam entender. Deus está dizendo, você desce, você reconhece, você se humilha, você chora, você vence timidez, você sai do seu lugar, você vem no altar de Deus, todo mundo te vê. E quando alguém pensa, coitadinho, aí Deus diz, agora levanta e vai conquistar. Levanta e vai entrar onde você queria. Levanta e vai cumprir o plano que você traçou para a sua vida. Ele olha para Saulo e ele diz, agora levanta. Pega na mão de alguém aí, levanta a mão dele, dela, lá no alto e diga, levanta. Você entrou caído, mas vai sair de pé. Entrou caído, mas vai sair erguido. Levanta. O Senhor te diz, levanta. Levanta teu ministério. Levanta a tua voz. Levanta a tua alma. Levanta o teu filho. Levanta o teu casamento. Levanta. Aí a Bíblia diz assim, ó, levantando. Pegaram pela mão. E guiando-o pela mão, o conduziram para... Quem lembra, gente? O conduziram para... Damasco.
Antes da experiência, onde ele queria chegar? Antes da experiência, qual era o plano? Antes da experiência, qual era o propósito? Antes da experiência, qual era a missão? Aí a Bíblia vai dizer assim: e guiando pela mão, o conduziram para... Depois da experiência, ele entrou aonde? Depois da experiência, ele chegou aonde? Depois da experiência, ele conquistou aonde? Depois da experiência, ele viveu em... Sabe por que você não quer se render a Cristo? Porque um sofisma de Satanás é espalhado em nosso meio. E Deus me guarde, porque eu vou revelar ele agora. E o que dizem para você é: não se converta não. Quando começarem a cantar a música, ou te convidarem ao altar, não vá. Porque quando você fica crente, quando você se converte, você não faz mais nada que você quer. Você só faz o que ele quer. Aí você vai dizer: irmã Camila, mas isso é verdade. É verdade, mas não é sofisma. Aonde entra o sofisma? O que é sofisma? Sofisma é uma mentira tão bem contada que ela contém verdades para ser uma mentira boa. Então ocorre que, na verdade, ela fala muitas verdades, mas por conter uma mentira, ela nunca será uma verdade. Então, para não dizer que é mentira, a gente diz que é sofisma. O que o diabo está fazendo é isso. Ele quer usar de um conteúdo verdadeiro para embaraçar a sua mente, para te conduzir a fazer o que é errado. Foi o que ele fez com Eva. Não foi assim que Deus disse? Aí, você vai ouvindo por aí, e quem espalha essa notícia é o inferno, sujo. E o que ele diz é: serve a Deus não. Nunca se renda a Cristo não. Porque depois você não faz mais nada do que você quer. Você não chegou onde você quer. Faz o seguinte: e tem crente na igreja, batizado, que toma santa ceia, que não está vivendo vida de plenitude com Deus, porque caiu no sofisma. Aí diz assim: pastor Cristian, quando eu terminar a faculdade, aí eu entro naquela obra. Tem jovem aqui deixando de vir para a Santa Ceia para poder dizer assim: não, quando eu terminar o vestibular para medicina, eu volto para os... Sabe o que é isso? Você acha que os planos que você fez antes, por causa da experiência, vão interromper as coisas que você planejou para depois. Só que a Bíblia diz: antes da experiência ele queria entrar em... Depois da experiência ele entrou em... Por isso eu digo que é sofisma. Porque alguém está dizendo por aí: não faça a vontade de Deus, porque senão você não vai realizar sonhos. Não faça a vontade de Deus, porque senão as portas vão se fechar para você. Não faça a vontade de Deus. Não renuncie nada. Faça primeiro o que você quer. E com isso vai se propagando a história dizendo: quando eu ficar velhinho eu vou para a igreja. Quando eu casar eu vou para a igreja. E tem uma galera de já cabelo branco, outros já sem cabelo, dizendo: quando a aposentadoria chegar, aí eu, viro crente. Só que o Senhor está dizendo: sofisma, mentira. O diabo quer te enganar. Por quê? Ele quer que você passe a vida toda tentando sem conseguir realizar um sonho, sem conseguir ser satisfeito da bondade de Deus. Mas Camila, não entendi, vai entender agora. O Senhor está dizendo, e eu falo na primeira pessoa, Ele está dizendo: diga ao meu povo, qual é o plano de carreira que eles fizeram? Qual é a cadeira da federal que você quer assentar? Que tipo de carreira política você quer exercer? Qual médico você quer ser? Em que hospital você quer trabalhar? Que tipo de especialista você quer ser? Qual é o músico que você quer ser? Que CD você quer gravar? Que tipo de música você quer cantar? Qual é a casa que você quer morar? Quantos quartos você quer que ela tenha? E você está pensando em estabilidade, quem dá é governo. Está lutando por carreira pública, olha a situação. O Senhor está dizendo: estabilidade, quem dá sou eu. Garantia, quem dá sou eu. Vida plena, quem dá sou eu. Faz a minha vontade, busca o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas que para Deus é nada, Ele te dá de graça, de graça, de graça, com graça. Celebre ao Deus que está cumprindo planos do seu coração, está trabalhando em prol dos seus desejos. Camila, heresia, te provo que não. Isaías vai dizer na primeira pessoa: eu sei, diz o Senhor, que pensamentos tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que eu quero,
o fim que vocês desejam. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho um plano para todo mundo, e no meu plano cabe o seu sonho. No meu plano cabe a sua carreira. No meu plano cabe o seu desejo. Vou te dar um conselho, é uma questão. Servir a Deus é uma questão de inteligência. Aliar-se ao mais forte é uma questão de inteligência. Uma Camélia, que eu não estou sentindo, vou te dar um conselho. Se eu fosse você, eu deixava para sentir até depois e se aliava agora, por uma questão de inteligência. Por quê? Deus sabe o que é bom para a gente. Mas Ele diz, meu prazer é fazer o que você espera. Saulo entra em Damasco. Deus me trouxe hoje aqui para dizer, você vai entrar onde você quer. Desde que você primeiro faça o que eu quero. Por quê, irmã Camila? Ele podia ter aparecido 14 quilômetros antes da entrada de Damasco. Ele poderia ter aparecido para ele em Jerusalém. Quem concorda, diga amém. Mas a Bíblia diz que ele vai aparecer para ele justamente à entrada da porta de Damasco. Vai deixar para aceitar Cristo no final da vida. Para depois de trabalhar tanto tempo sozinho, quando chegar na hora da entrada da porta, pensar, entro agora, ele diz, eu sou a porta. Podia ter aparecido para ele antes, mas apareceu na hora da porta. Sabe para quê? Para mostrar para ele. Você pode fazer tudo que você quer sozinho. Só que você só vai conquistar se me tiver no final. Guiando pela mão o conduziram para? O conduziram para? O Senhor está dizendo, diga ao meu povo, que ele chega onde ele quer. E que ela chega aonde ela quer. Amém? Só que o Senhor está dizendo, fala para ele, para ela, que eu só quero um acordo. Você chega onde você quer, mas você chega como eu quero. E agora eu não pulo e não grito mais, vou falar tranquilamente, porque agora é individual. Não é o que eu sinto, mas é como você entende essa palavra. E agora, o Espírito de Deus toca na sua mente agora, para te fazer refletir. E o que Ele está dizendo é, entenda, que você pode chegar aonde você quiser, mas entenda que você só chega como eu quero. Como é que Saulo queria entrar? Ameaçando, prendendo. Ele pensa que isso é um bom plano, mas o Senhor tem um melhor. Ele, quem sabe, está pensando, vou chegar prendendo, vou chegar metendo o pé na porta, vou chegar puxando pelos cabelos. E o Senhor está olhando, que tu chega, tu chega. Tu chega. Vou chegar cheio de autoridade. Vou chegar com o documento do sacerdote na mão. Vou chegar levando cativos para Jerusalém. E o Senhor está dizendo, filho, você chega. Você vai chegar. Só que você chega como? Ele pensa, vou chegar prendendo. E o Senhor pensa, vai chegar convertido. Ele está dizendo, vou chegar matando. E o Senhor diz, vai chegar salvando. O que isso significa? Deus está dizendo, comigo você chega melhor do que planejou. Comigo você chega melhor do que imaginou. Deus está te fazendo um convite hoje. Ele está dizendo, vem chegar onde você quer melhor, 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 melhor do que você planejou. Pega na mão de alguém e diga, com Jesus você chega melhor. Aleluia. 2 convites e eu encerro. Tem gente que está aqui, que precisa entregar a vida para Jesus.